Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão desta nossa programação online especial dedicada aos 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Temos estado convosco, aproveitando a dimensão nacional da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, que hoje está presente quer em Portugal continental, quer na região autónoma da Madeira e dos Açores, e por isso este ano preparamos uma programação totalmente online para podermos, de alguma forma, estarmos com todos e com todas aqui através da nossa página de Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Para esta última sessão desta nossa programação do aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, temos connosco Manuel Carvalho Coutinho. Para muitos de nós que trabalhamos em bibliotecas públicas, como bibliotecas públicas, tornou-se mais conhecido por ser o autor do livro que a Fundação Francisco Manuel dos Santos editou recentemente, com o título A Biblioteca, uma segunda casa. Para quem não conhece Manuel Carvalho Coutinho, uma breve apresentação, é investigador e professor, nasceu em Lisboa em 1990 e é licenciado em Filosofia. Enquanto foi professor de filosofia no ensino secundário, decidiu estudar jornalismo, tendo concluído o mestrado e o doutoramento em Ciências da Comunicação. Trabalhou na Comissão Europeia e foi bolseiro de investigação da Universidade Nova de Lisboa. Neste momento é investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, Manuel Carvalho Coutinho. Obrigado por estar connosco neste dia de aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, para falarmos sobre este seu livro, sobre esta biblioteca, ou estas bibliotecas, melhor dizendo, atendendo ao conteúdo da obra, e para conhecermos melhor esta segunda casa. Obrigado por estar connosco. Boa tarde e obrigado pelo convite e parabéns, não é? Esta rede tão importante e obrigado por eu poder contribuir também para este festejo. Obrigado nós pela sua disponibilidade para partilhar connosco esse seu conhecimento. Neste momento, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas integra 252 municípios e 348 bibliotecas. Tivemos a oportunidade de dar as boas-vindas a mais um município na passada sexta-feira e assim temos mais um município e mais uma biblioteca nesta rede. Atendendo que estamos a falar de uma rede com 38 anos e que naturalmente se foi transformando ao longo do tempo, se foi adaptando àquilo que foram as necessidades e aquilo que foi também as características da sociedade portuguesa e dos utilizadores das bibliotecas. É para nós que somos profissionais de bibliotecas ou que trabalhamos no contexto das bibliotecas públicas, ficamos sempre muito contentes quando há um escritor, um investigador, um professor, neste caso uma organização também, como a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que toma a iniciativa e que tem um interesse em falar sobre bibliotecas públicas municipais. Depois, ali do final da década de 80, início da década de 90, em que efetivamente o programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, um programa da iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com os municípios, foi muito falado, teve uma grande cobertura mediática, foi como alguém chamou depois, e sendo naturalmente também uma consequência de 25 de abril de 1974, alguém chamou a esta Rede Nacional de Bibliotecas Públicas a Revolução Silenciosa, porque ao longo de décadas foram aparecendo num conjunto de municípios e sempre que o município manifestava interesse, naturalmente por parte dos serviços do Ministério da Cultura, tentava-se dar resposta a essa vontade do município em construir, equipar e disponibilizar um serviço de biblioteca pública. Para nós que estamos deste lado e para quem as bibliotecas públicas são efetivamente o nosso dia a dia, a pergunta que se coloca é efetivamente como é que um professor e um investigador da área da comunicação e da cultura, e por isso não é assim tão estranho que tenha chegado a este contexto, mas também como é que este contacto surge do lado da Fundação Francisco Manuel dos Santos para podermos falar sobre bibliotecas públicas municipais em 2024. Obrigado pela questão. Agora lembra-me um pouco, não é, dessa ideia de terem surgido essas bibliotecas, não é? De repente Portugal enche estas bibliotecas tão modernas e tão importantes. Lembro pronto da citação que coloquei da Alice Vieira, não é? Depois de repente começam a surgir bibliotecas diferentes, não é? E isso é em cidades grandes, cidades pequenas, por aqui e por ali, não é? Acho que é uma citação muito bonita e que é um pouco dessa história. Este livro surgiu por uma sugestão que eu dei à Fundação. Eu contactei com o diretor de publicações
porque fiz uma entrevista para uma investigação sobre o contributo que a Fundação Francisco Manuel dos Santos estava a dar neste campo, porque eu acho que os livros dos retratos da Fundação são incríveis e são um excelente contributo, o foco em diferentes temas. E eu pensei como é que eu podia encaixar-me nesses temas. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi bibliotecas. Então, desde cedo que fui às bibliotecas da minha escola, depois à Biblioteca Orlando Ribeiro, que era perto onde eu morava. Depois, como estudante, a Biblioteca Palácio de Alveias, sendo que eu estudava na Universidade Nova. Mesmo nas férias, passava tempo na Biblioteca Municipal de Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. E depois, como investigador, na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca e na Torre do Tombo, que será uma biblioteca com diferentes propriedades, mas que eu lhe chamo de biblioteca. E, portanto, ao falar com a Fundação, perguntei-lhes se seria possível na minha proposta, fazer uma viagem pelas bibliotecas, né? Contar um pouco desta história. Inicialmente a minha ideia era as bibliotecas de Lisboa, se calhar um pouco por este meu lado também de ser lisboeta, e foi a Fundação que me disse, será que isto não podia ser algo mais? Será que não podia ser o país? Não é? O que me causou um problema, porque de repente passámos por uma rede de pequena para uma muito maior, não é? Com o problema de como escolher estas bibliotecas. Mas, portanto, isto partiu sempre de um desafio de conseguir quase dar uma cara, não é? Estas bibliotecas, conseguir perceber que espaços são estes, como é que é o dia a dia, quem é que são essas pessoas que estão por trás do balcão e todos os dias a receberem as pessoas e a tentarem resolver os seus problemas e conseguirem-lhes dar esse pedaço de cultura sempre de forma gratuita, não é? E portanto foi um pouco tentar retratar que espaços são estes, quem está lá e quem os habita. Manuel, então tínhamos já aqui, o Manuel já tinha essa experiência de utilização de bibliotecas públicas municipais. Falámos aqui em Lisboa, na Orlando Ribeiro e na do Palácio de Galveias, falou na Biblioteca Municipal em Portimão também. Portanto, para si já existia esse hábito, que quer como espaço de estudo, quer como também utilizador das bibliotecas municipais, para si já existia alguma relação e algum conhecimento e alguma visão sobre estes espaços antes desta viagem que fez a propósito do livro. Sim, portanto, sempre na ótica do utilizador, mas também e eu lembro-me disto, de ter sentido isto pela primeira vez na Biblioteca Orlando Ribeiro, que era de repente sentir que aquele espaço estava ali para mim, ou seja, aquilo era mesmo o que eu procurava, não é? E quase como se fosse um segredo, no sentido que eu chegava com um cartão e podia vir com uma série de livros e com pessoas que me tratavam bem, até me sugerir um livro ou outro, e com novas obras ao dispor. Portanto, era um pouco, parecia-me quase, mas toda a gente sabe que isto está aqui, que estes espaços existem, que nós podemos e devemos fazer uso deles. Portanto, a minha experiência sempre foi nesse tom elogioso, né? E também no tom de perceber que estes são mais do que espaços, lá está, mais do que espaços com estes tais livros, portanto, são espaços acolhedores, não é? O livro acaba por tocar um pouco nesse ponto quando eu tento escolher o melhor lugar para ler um livro nas bibliotecas, não é? É Sim. quase uma parte de mim que queria quase que as pessoas vissem este livro quase como se fosse quase um roteiro turístico, já que estão neste espaço, não é? Em Arouca, Matosinhos, portanto, Beja, Évora, por que não visitar também as bibliotecas, não é? São espaços Claro. bonitos, são espaços modernos, muitos deles com uma longa história, e portanto, por que não também vir a conhecer esses lugares, não é? Portanto, era a curiosidade natural de alguém que conhece, que é utilizador de bibliotecas públicas e que tendo esta oportunidade, mas como disse também, ter criado aqui um problema de alguém que parte do universo de bibliotecas de Lisboa com uma oportunidade de os conhecer a curta distância para ter que selecionar as 303 bibliotecas, já lá iremos também, as Uhum. 303 bibliotecas que estão públicas municipais que estão referenciadas pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas como existente. Temos apenas, por enquanto, 5 municípios que não têm nenhum serviço de biblioteca pública, mas não querendo avançar muito aqui na nossa conversa, foi confrontada então, num primeiro momento, com a difícil missão de ter que escolher um conjunto de bibliotecas que, de alguma forma, imagino eu, ou provavelmente não imagino porque já li o livro e já sei o resultado final, mas para todas as pessoas que nos veem e que ainda não leram o seu livro, como escolher de entre 303 bibliotecas aquelas que seria possível integrar neste percurso. Que critérios, que vontades, que curiosidades também tinha do seu lado neste processo de seleção?
Sim, como escolher as bibliotecas foi um problema logo inicial, e acima de tudo um problema que, por exemplo, mesmo na altura quando me ocorreu, não é? Quando comecei a procurar as bibliotecas, comecei a ter naquele livro, não é? A rede de bibliotecas públicas, que tem quase uma lista, tem toda uma lista, não é? Mas que é uma lista muito arquitetónica, portanto não descreve os espaços, não é? Eu fiquei quase a conhecer tanto delas como já de antemão, portanto pegava no livro, folheava, mas depois aquela pequena imagem contava-me tão pouco, mas aguçou-me a curiosidade. E até no início quase me perguntava, será que era interessante eu escolher bibliotecas que são consideradas quase património, não é? Ou que têm um espaço incrível. Isso seria ser certamente uma viagem também de valor e uma viagem muito interessante, mas não iríamos encontrar a verdadeira biblioteca, não é? Porque a biblioteca é mais do que isso, mais do que um espaço bonito, é também um espaço que tenta ser útil, é um espaço que procura diferentes públicos, não é? E esta ideia dos diferentes públicos foi fazendo eco na minha cabeça e eu pensei, pronto, então se calhar faz sentido encontrar de facto esses diferentes públicos. E pensando então nas 7 regiões em Portugal, procurou-se tentar arranjar uma biblioteca distinta de outra, portanto, tentar arranjar duas que fossem bastante distintas. O critério foi o poder de compra, na tentativa de encontrar uma biblioteca que tivesse um público distinto. Portanto, neste caso, o maior poder de compra, a meu ver, poderíamos encontrar utilizadores que se calhar iriam utilizar mais bibliotecas para estudar, iriam procurar livros mais modernos, atualizados, não é? Sempre novos lançamentos. E a biblioteca do município com o menor poder de compra, em teoria, não é? Poderíamos encontrar talvez menos recursos, um espaço mais modesto, mas ainda assim utilizadores regulares. Portanto, foi um pouco tentar este foi um pouco o meu critério. Depois surgiu já que estava a fazer esta viagem, né, e já que havia uma outra biblioteca que eu já tinha na minha mente por alguma ideia pessoal ou até por alguma iniciativa que me pareceu bastante interessante. Foi o caso, por exemplo, de Matosinhos, não é? Com a oferta de livros para o público em visual, Portimão, porque era das 21 bibliotecas a única que eu tinha alguma história. Portanto, houve assim algumas bibliotecas que me chamaram a atenção e que eu pensei, pronto, então já que vamos fazer a viagem, será 3 por região. Também por desafio da Fundação Lisboa, porque não nem sequer incluir no livro, pronto. E nesse sentido era 7 regiões, mas de repente saltou-se uma, que era Lisboa. Mas ainda assim pareceu-me que seria interessante fazer um espaço urbano e manter o tema das 7 regiões. Portanto, neste caso, o Norte desdobrou-se em 2, fez a área metropolitana do Porto, e depois Alto Douro e Trás-os-Montes. Portanto, foi um pouco este o critério. E pronto, se calhar aquilo que talvez neste critério falhou ou que eu gostaria que tivesse sido diferente seria, por exemplo, nos Açores não me ter ficado só numa ilha, São Miguel, na Madeira também não me ter ficado só na Ilha da Madeira. Portanto, esse teria sido o gosto, teria sido expandir, não é? Mas pronto, os recursos eram os que eram e com o que Claro. já foi bastante bom. Claro, e também fica aqui sempre aquela vontade que temos nestes projetos, que, como eu imagino que foi este o caso, que nos dão muito gozo fazer e que são bons de experienciar, que é a hipótese de podermos sempre encontrar um outro projeto sucedâneo deste que seja possível incluir novas bibliotecas e visitar outro tipo de espaços. O Manuel referiu há pouco na forma como encarou esta necessidade de ter que fazer este processo de seleção das bibliotecas, diferentes tipos de critérios. E nós aqui na Direção-Geral, quando falamos de bibliotecas e quando muitas vezes todos os técnicos de bibliotecas, quando os próprios membros dos executivos dos municípios nos dizem sempre que mas a minha biblioteca é muito diferente. A minha biblioteca tem muitas especificidades. Não há outra biblioteca como a minha. E nós dizemos sempre aqui neste triângulo que tende a ser a nossa intervenção, já que a Direção-Geral do Livro e dos Arquivos das Bibliotecas não é um órgão de tutela, estas bibliotecas são de propriedade e de gestão dos municípios, nós somos um órgão coordenador na perspectiva da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nós dizemos sempre sim, as bibliotecas são todas diferentes, porque servem necessidades diferentes de comunidades, porque estão em territórios com determinadas características, porque têm edifícios com determinadas características, porque fizeram opções nos serviços que prestam, mas têm um denominador comum, que é o facto de serem todas bibliotecas públicas, naquele que é o conceito internacional e que está definido nas tipologias de bibliotecas, portanto, as bibliotecas escolares, as bibliotecas de ensino superior, as bibliotecas nacionais,
muito ligadas depois também numa ligação com as bibliotecas especializadas, mas depois temos as bibliotecas públicas, que na maioria dos países também são públicas municipais, pronto, uma tem a ver com a sua tipologia e outra com a tutela que tem, mas no fundo o que estamos aqui a falar é de bibliotecas que são todas diferentes, mas são todas iguais, efetivamente na forma como se apresentam às comunidades e naquilo que são os objetivos comuns e naquilo naturalmente que são as bibliotecas que, por exemplo, estão integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, portanto, das 303 que estão identificadas em Portugal, há, desde a passada sexta-feira, 251 municípios, e nós dizemos sempre que são 303 municípios. Portanto, 252 já estão integrados na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, o que significa que cumprem um conjunto de requisitos mínimos. Mas nesta diferença e nestas semelhanças que efetivamente estas bibliotecas têm, o facto é que o Manuel encontrou e descreve isso com uma forma bastante vívida e bastante clara, mesmo para quem não conhece as bibliotecas. Eu acho que quase que poderíamos fazer aqui deste livro não só um, um manual de conhecimento sobre as bibliotecas públicas, mas quase um roteiro turístico de alguém que queira visitar estes espaços, porque há informação sobre os edifícios, os espaços, as pessoas, aquilo que foi também a sua experiência, mas de alguém que conhecia as bibliotecas públicas, e nesta heterogeneidade, mas nestas semelhanças também que partilharam estas 21 bibliotecas que o Manuel viu. O que é que destacou mais destas diferenças e das semelhanças que viu nestes 21 espaços de biblioteca? Agora estava-me a lembrar que, de facto, por exemplo, uma das coisas que eu senti que aconteceu ao fazer esse livro, mas que eu acho que não coube também nele, não é? Portanto, estamos a falar de um livro pequenino, e eu acho que para fazer um livro que de facto conseguisse falar de cada biblioteca individualmente, daria pelo menos um livro desses para cada biblioteca, se não mais, não é? Portanto, há tantas histórias que ficaram por contar. Mas eu lembro, por exemplo, que este livro foi feito no período pós-Covid. Portanto, também havia aqui histórias nesse campo, não é? Estamos a falar de bibliotecas que reabriram, que perceberam que de repente tinham de fechar e que disseram, então nós vamos trazer o livro para as pessoas, portanto, não é? E várias vezes eu ouvi essas histórias de bibliotecas que fizeram essa luta para conseguirem continuar a cumprir a sua função, portanto, seriam precisos tantos outros livros, não é, para conseguir completar essa história. Sobre as diferenças dos espaços, uma das coisas que eu até fiquei mais impressionado também, se calhar um pouco pelo meu desconhecimento, ou porque eu sabia que existia, mas que não me tinha deparado ainda. Até nem era com os próprios espaços, era com a Biblioteca Itinerante, não é? Esse projeto que existe ainda em tantas bibliotecas. Mais uma vez, esse ser em busca do leitor e da leitora, não é? Esse perceber, nós temos aqui este espaço, mas que há muita gente que ou por distância ou por limitações não consegue chegar a nós. E, portanto, vamos nós chegar a essas pessoas. Não é? E esses projetos de itinerante que se vê em tantas bibliotecas municipais, a meu ver, foi e as histórias, não é? E depois também o lado caricato às vezes, não é? Eu lembro-me de me explicarem que às vezes as bibliotecas itinerantes as pessoas vinham com faturas de EDP e perguntar, mas é aqui que se resolve, não é? Portanto, um pouco essa realidade do dia-a-dia pronto, as pessoas cá também não estarem habituadas, não é? A ver uma carrinha cheia de livros, não é? Mas também esse lado de conseguir trazer esses públicos, não é? Eu lembro-me também de explicarem várias vezes como é que as bibliotecas procuravam fazer as pessoas perceberem que aqui não se pagava nada, não é? Aqui era só preciso fazer o cartão, não é? Portanto, é interessante, apesar das bibliotecas serem de facto distintas entre elas, estas histórias aconteciam uma e outra vez, não é? Desse trabalho contínuo de nós queremos chegar mais às pessoas, não é? Para além desse sentimento de facto de uma segunda casa, não é? Portanto, é normal eu ter encontrado, pelo menos neste critério de escolha, bibliotecas de facto distintas. Eu também senti algumas das bibliotecas quando me perguntavam, então que bibliotecas é que já foi? E eu dizia de uma grande cidade, não é? E depois estava num sítio pequeno, eles diziam, mas essa biblioteca é completamente diferente da nossa, quase. Eles ficavam um bocado preocupados, então, mas o que é que está a fazer? Como assim? Então teve em Portimão e agora está em Monchique, quer dizer, são coisas diferentes. E portanto eu dizia, não, mas é precisamente isto que eu quero, porque as bibliotecas são isso mesmo, não é? São distintas, mas todas elas têm essa missão, não é? Quando eu também falo no livro da questão do manifesto da Unesco, que me foi repetido várias vezes em diferentes bibliotecas, portanto, podemos dizer que umas são muito grandes, têm mais recursos, outras são mais pequenas, mas o manifesto da Unesco eu ouvi em todas, portanto, essa preocupação de facto de conseguir cumprir, não é? E
por muito maior o poder de compra que seja, muito menor, isso pouco importa, não é? Estamos aqui para trazer e para fomentar cultura e para conseguir criar este espaço para as pessoas. E o que acabamos por compreender também nas descrições que estão no livro, e não falo especificamente aqui do lado da DG Lab, que tem naturalmente um conhecimento de maior proximidade sobre a realidade nacional, mas se fizéssemos uma leitura de alguém que não conhecêssemos, é isso que fica exatamente claro aqui. Não só as questões associadas às bibliotecas, da forma como elas se veem e como se comparam com as outras também, mas depois também nessa camada mais homogénea ou mais de alguma forma de denominador comum, que é aquilo efetivamente que nos liga enquanto serviço de biblioteca pública e depois naturalmente num conjunto de bibliotecas, e certamente o Manuel também sentiu isso, que são as bibliotecas que fazem parte, por exemplo, da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas no âmbito do programa da rede, bibliotecas que têm edifícios normalmente emblemáticos no contexto das localidades em que estão inseridos, municípios muitas vezes com assinatura de arquitetos, e outra depois, que muitas vezes padeceu de uma necessidade local de requalificar um edifício que existia na comunidade, de tentar utilizar um espaço que já estava disponível, mesmo que ele não tivesse sido efetivamente pensado para um contexto de biblioteca pública. E é muito interessante no livro também ver as próprias reações dos profissionais, como eles veem o seu espaço, não é? Como eles veem os recursos que têm disponíveis, e já lá iremos também, as grandes assimetrias que existem no contexto das bibliotecas públicas em Portugal, que normalmente fala sempre daquela diferença norte-sul, não é? Os dados do questionário estatístico que a DG Lab recolhe desde 1992, no contexto da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, diz no que diz respeito às bibliotecas públicas, não estamos divididos em Norte e Sul. Aliás, não estamos só divididos em norte e Sul, estamos divididos também em litoral e interior, quase como se tivéssemos quatro áreas muito diferentes, mas que marcam muito aquilo que é o funcionamento da biblioteca. O Manuel falou aí da questão das bibliotecas municipais. A questão aquilo que nós temos assistido no contexto das bibliotecas públicas em Portugal tem sido muito interessante, porque durante largas décadas, e depois daquela experiência que muitos de nós tiveram, infelizmente não foi o meu caso, de experiência de contactar com o Serviço das Bibliotecas Itinerantes da Fundação Carlos Gulbenkian. Durante muito tempo achou-se que esse era um contexto de biblioteca que estava muito ligado a uma realidade de um país que se achou que já não existia, e que já não faria sentido manter o serviço de biblioteca itinerante. Mas tem sido muito curioso, porque nas últimas décadas nós temos assistido a um novo interesse e ao facto dos municípios e das bibliotecas em particular também, mas muitas vezes por iniciativa dos próprios executivos, de darem uma maior atenção a um serviço que se achava que dizia respeito a um Portugal da segunda metade do século XX, e que neste momento já não fazia muito sentido. O Manuel, no contacto que fez com estas bibliotecas, sentiu uma atenção ou um carinho especial por este serviço das bibliotecas itinerantes? Sim, aliás, eu lembro-me de até me dizerem, e já falou com alguém da biblioteca itinerante, ou seja, e depois às vezes olharem para o relógio e lembrar, hoje é terça-feira, então a carrinha está cá, venha cá ver, não é? E depois levavam-me para a carrinha, não é? E abriam-no e explicavam, os livros estão aqui, e eu perguntava assim perguntas que não estava à espera que eles me dissessem logo, que era quantos livros é que a carrinha pode levar, e eles diziam logo o número, e depois diziam, mas também cabem aqui outros produtos multimédia, não é? CDs, DVDs, e até jornais e revistas. Por exemplo, em Aroca mostravam umas caixas de madeira, que eram as bibliomalas, portanto tinham esse nome também, curioso, em que eles deixavam em diferentes sítios, lares, o que quer que fosse, e que levantavam a mala que tinham deixado na vez anterior. Portanto, esse projeto das bibliotecas itinerantes pareceu-me de facto muito importante, não é? Curiosamente, pareceria mais crucial em realidades em que se calhar as estradas seriam mais complicadas antigamente, não é? Mas, por exemplo, na Madeira, como nós sabemos, houve uma longa evolução nesse estado de estradas e tudo mais, e sempre falaram disso comigo, não é? Que a questão de que na altura a biblioteca itinerante, se tiver havido chuva, que não se conduzia para o Coral das Freiras. Portanto, esse tipo de histórias interessantes de pessoas, muitas delas que vieram já da altura da Gulbenkian, portanto, dessa herança, desse importante contributo que teve para a história também das bibliotecas em Portugal.
E, portanto, de facto, as bibliotecas itinerantes revelaram-se, a meu ver, como um projeto muito interessante, às vezes com folhetos, também davam os folhetos, explicavam, às segundas vamos aqui, às terças vamos aqui. Portanto, e depois sempre explicávamos sempre que a ideia era, de facto, que as pessoas saberem que nós estamos lá. Não é? Para a semana nós estamos lá, daqui a 2 semanas estamos lá, o que quer que seja. E também explicarem que às vezes as pessoas não tinham um cartão e que se calhar faziam na hora e podiam já na altura levar um livro, portanto não aquele sentimento de a carrinha é esta, para isto é para levar livros, mas desta vez não posso, tenho que esperar para a semana, é isso. Não, a gente resolvemos já aqui o problema e tentamos já ser úteis para esta pessoa que nos descobriu. O fenómeno das bibliotecas itinerantes tem sido muito interessante de ver, porque depende naturalmente dos contextos, talvez aí é que tenhamos uma maior diferença entre aquilo que é a forma como se planeia e como se gera o serviço de biblioteca itinerante, porque temos desde bibliotecas itinerantes que fazem, por exemplo, alguma articulação no território do município, indo, por exemplo, às bibliotecas escolares, fazendo algum trabalho junto de IPSS, garantindo que o serviço da biblioteca física, que está na sede de conselho, naturalmente pode chegar também a outros lugares do município em quem não tem oportunidade, ou quem não pode, ou não consegue, ou legitimamente também não quer deslocar-se à sede de conselho para ir à biblioteca, e a biblioteca faz esse serviço descentralizado. Mas temos, como disse há pouco também, e temos assistido com algum interesse a esse fenómeno, que é da biblioteca itinerante, que é também um ponto de contacto para um conjunto de franjas da população que vivem, em alguns casos, mais isolados daquilo que são as sedes de concelho, e também se atendermos à geografia do país, em que as bibliotecas públicas levam também ali um momento de convívio, um momento de socialização. Muitas vezes são bibliotecas também que fazem parcerias com instituições locais, que levam também um outro momento, uma outra manifestação cultural. E como o Manuel disse há pouco, assistimos também a muitas bibliotecas que, fruto dessa sua lógica descentralizada e itinerante, as bibliotecas acabam por incluir outro tipo de serviços, como seja a oportunidade de pagar uma fatura da luz no contexto da biblioteca, ou da biblioteca fazer uma parceria, por exemplo, com a área da ação social ou a área ou centro de saúde local, e a biblioteca itinerante levar dentro um enfermeiro ou um técnico na área da saúde, que pode efetivamente também ajudar as populações a conhecerem outros serviços e a fazer aquilo que, no fundo, é uma das principais missões da biblioteca, não é? Também no próprio contexto do Manifesto da Unesco, que é a hipótese de poder trabalhar em questões afetas às literacias de uma forma mais transversal. A pergunta que eu lhe fazia agora era, das bibliotecas todas que visitou, e se tivéssemos que pensar aqui num lado mais social da biblioteca, um lado mais humano, de maior proximidade, houve assim alguma história ou algum episódio que o Manuel possa contar de como é que estas bibliotecas diferentes, com prioridades diferentes e com condições de funcionamento, que tivesse afirmado esse lado mais dessa biblioteca com um cariz mais social ou mais de proximidade? Há assim algum episódio que recorde especialmente? Um, houve vários episódios. Eu acho que também estamos a falar de bibliotecas muito distintas, não é? Lá mais uma vez. Portanto, se calhar um pequeno evento, ou seja, uma pequena comunidade, numa biblioteca mais pequena, seria impossível de compararmos com uma biblioteca grande. Mas ainda assim há essa realidade distinta, mas que é de apontar. Eu, por exemplo, recordo-me da Biblioteca Municipal em Monchique, não é? A Biblioteca Municipal António da Silva Carriço, que tinha, portanto, cada biblioteca dizia aquilo que lhes fazia, porque também era uma das minhas questões, é aquilo que fazia falta na biblioteca, aquilo que estava para melhorar, não é? E a Biblioteca de Monchique com ambições humildes, mas com ambições que faziam sentido de facto para a sua biblioteca. Mas depois me explicavam, com o seu espaço ainda que diminuto, que conseguiam fazer aqui diferentes eventos, que ainda na semana passada tinham recebido um psicólogo e que várias famílias tinham aparecido e mostravam fotografias sempre dos eventos, portanto eu também conseguia confirmar a questões da afluência e tudo mais. Mas, portanto, esse lado de apesar de haver uma comunidade pequena, que a biblioteca ainda assim conseguia preencher essa lacuna, conseguia trazer algo que a comunidade via como importante. Por outro lado, depois temos populações muito maiores, não é? E como, por exemplo, na Biblioteca Municipal de PS, a Biblioteca Municipal José Saramago, em que, eu até digo no livro, que parece quase uma cidade, não é? Porque é toda, parece quase aquela brincadeira de parece muito maior no interior do que no exterior, porque a pessoa entra e até fica diferentes salas e diferentes espaços. E depois aquela história que eu digo também no livro, não é? Da senhora
na sala de audiovisuais, né? Que apareceu uma senhora que pediu ajuda para usar o computador, não é? Para usar o Skype, e que ela ajudou para ela fazer a chamada, e depois reparou que a senhora se levantava, não é? Que se mexia de um lado para o outro várias vezes, depois sentava-se outra vez e que se mexia outra vez, e que no fim, curiosa, profissional da biblioteca da secção de audiovisuais perguntou porque é que se levantou, não é? E ela disse que aquela chamada de Skype era a forma que o marido tinha, não é? De ver o desenvolvimento da gravidez. E depois, quando o bebê nasceu, foram lá apresentar, não é? Este momento que me tocou muito, entre outros, é impressionante também para percebermos que a biblioteca consegue ser mais, de facto, do que esse espaço de livros, não é? Eu estive na Biblioteca Municipal de Portelo, colocavam mesmo essa questão. Será que a biblioteca tem de ser, ainda faz sentido a biblioteca ser só esse espaço com livros bonitos e novos? Se calhar, se muitos deles não são mexidos, não é? Ou seja, será que o que é que a biblioteca se tem de transformar? Não estamos aqui a dizer que a biblioteca tem de ser agora um espaço de Skype para fazer chamadas, mas nem estamos aqui a dizer que a biblioteca tem de ser um espaço sem livros, mas estamos aqui a dizer que a biblioteca tem de se fazer sentido, não é? E que nesse sentido os serviços que dá, os serviços que fornece, têm que ser usados, e de que forma é que eles são usados, não é? E de que forma é que nós podemos repensar, não é? A biblioteca de hoje em dia, e podemos ser úteis, não é? Mesmo essa questão agora da biblioteca itinerante, eu tive, penso que foi em novembro, nos 20 anos da biblioteca itinerante de Castro Daire, a moderar um painel, e lembro-me que uma das discussões era porque uma das bibliotecas itinerantes que estava presente também fazia o serviço, que a Câmara Municipal entendeu que essa biblioteca também deveria fazer um serviço médico, fazer um serviço, não é, no veículo. E os restantes membros da bibliotecas itinerantes que lá estavam presentes não gostavam muito dessa ideia, portanto era um bocadinho, mas nós somos bibliotecários ou somos prestadores de serviço, portanto todos estes temas são complexos, não é? Não me cabe a mim, que não estou na área, a opinar sobre os mesmos, mas percebo que esta história do Skype, para alguns bibliotecários, possa parecer estranha. Mas qual é que é o nosso trabalho, o que é a nossa função, não é? Mas pior das hipóteses, quem me contou esta história não estava de alguma forma triste ou chateada com ter feito isto, não, ela sentiu que ela fez bem, não é? E claro que sim, portanto, é a importância desta biblioteca se transformar, e de cada caso é um caso, portanto, não podemos generalizar, não é? Claro. Não, as questões afetadas ao papel social da biblioteca é algo também que é muito comum no contexto das bibliotecas públicas, quer em Portugal, quer noutras latitudes, mas efetivamente aquilo que enfrentamos neste momento e aquilo que são as necessidades das populações também, quer por uma lógica de orientações internacionais para o setor, existe, por exemplo, a IFLA, a Federação Internacional de Bibliotecas, que tem orientações muito expressas sobre aquilo que deve ser o papel das bibliotecas públicas em particular, mas efetivamente também compreendermos que o conceito de biblioteca pública mudou, que efetivamente tivemos a sorte e a oportunidade de ter esta tecnologia, que é a tecnologia do livro, que foi bastante estável ao longo de séculos, mas que no fundo o que nós trabalhamos é com acesso à informação, né? Se fôssemos aqui um bocadinho mais retrospectivos num contexto histórico de bibliotecas, não se fazia exatamente aquilo que é o incentivo e a promoção da leitura que nós, por exemplo, fazemos hoje. Aqui há 200 ou há 300 anos, e já tínhamos bibliotecas próximas, não iguais, mas próximas daquilo que é hoje o contexto de biblioteca pública, biblioteca que permite o acesso à informação, ao conhecimento. Claro que a tecnologia vem baralhar aqui um pouco, e depois um outro fator, que é o fator da própria evolução social. Nós aqui na DG Lab sentimos muito as movimentações, não é? Que questionam ou que de alguma forma têm receio daquilo que é a transformação do processo de biblioteca, aquilo que nós orientamos sempre, aquilo que é a nossa indicação também, é não numa lógica de exclusão, mas numa lógica de integração. Como eu disse há pouco, as bibliotecas que fazem parcerias com outras instituições no município e que levam naturalmente informação na área da literacia da saúde, ou na área da literacia financeira, ou na área da literacia agrícola também, tendo em conta que algumas grandes partes do país têm ainda um grande setor agrícola. As questões da leitura, sempre numa perspectiva de ato e de competência de quem lê, e não exatamente na questão do suporte, e esse faz parte do processo de transformação das bibliotecas. Na sua obra, Manuel, há um aspecto também que nos passa muito, que já falou um pouco, que é a questão das necessidades, que é a questão das carências. Aqui na DG Lab, nós que fazemos o tal questionário anual às bibliotecas públicas da Rede Nacional de Bibliotecas, estamos muito cientes daquilo que são as carências que são transversais ao conjunto dos municípios,
não só aquilo que é relativo, por exemplo, ao investimento que é feito na coleção, na aquisição de recursos de informação para as bibliotecas, mas também ao nível dos recursos humanos, ao nível tecnológico, ao nível das próprias atividades. No seu livro há muitas referências a este lado do que é que faz falta, de quais é que são as principais carências, do que é que seria possível fazer se efetivamente fosse possível sanar essas carências. Da sua experiência como utilizador de bibliotecas e daquilo que foi esta viagem, isso foi algo que antes ou depois destas informações dadas pelas bibliotecas se percebia no espaço, esta falta de algum investimento, esta falta de uma melhoria de espaço, de uma renovação, isso foi algo que para si sentiu nesta viagem a estas bibliotecas? Eu depois acabei por ter uma visão distinta, não é? Porque eu colocava não só aos bibliotecários, aos técnicos, a pergunta do que é que poderia melhorar aqui na biblioteca, mas perguntava também aos leitores, não é? Este livro seria impossível de ter sido escrito, ou pelo menos com as informações que eu aqui coloquei, se eu não tivesse colocado essas questões aos leitores, até porque eu precisaria de semanas, meses, né, nas bibliotecas para conseguir perceber as suas carências ou conseguir tocar numa série de aspectos que eu tento tocar no livro. Portanto, os leitores educaram-me, leitoras, educaram muito a minha perspectiva nesse campo, não é? Eu acho que e falando ainda sobre o tema da informação, não é? Do acesso à informação e dessas transformações, há de facto necessitar de repensar alguns passos da própria biblioteca, não é? Um exemplo disso era o espólio do audiovisual, portanto, dos CDs, DVDs, não é? Esses objetos que pareciam tão essenciais no fim do século passado, não é? E até no início deste século, e que neste momento se coloca um pouco a questão: será que ainda fazem sentido, não é? Em várias bibliotecas que eu visitei havia sempre a pergunta que era o que é que nós vamos, e que este espaço poderia ser utilizado de outra forma, não é? Um exemplo que me diziam muito era tentar criar um espaço para os estudantes fazerem trabalhos de grupo, ou seja, quase um espaço em que poderia haver barulho, um bocadinho mais de ruído, e deixar o resto da biblioteca em silêncio. Isto pareceu-me bastante interessante e foi algo que também os leitores disseram mesmo. Portanto, às vezes os estudantes diziam-me: seria bom, quer dizer, a sala polivalente, quando existe, está sempre cheia, seria bom nós também termos aqui um espaço para nós em que conseguimos, de facto, fazer estes trabalhos, não é? Algumas bibliotecas tinham vantagem de ter um café no exterior, por exemplo, ou um pátio, e aí os estudantes demoravam-se por alguma razão, não é? Por conseguirem fazer esse tal ruído. Mas, portanto, essas transformações são importantes, não é? Nós pensarmos. E essas carências, eu acho que houve carências que eu detectei mais na perspectiva ótica do utilizador, que são a questão das redes Wi-Fi, também das tomadas, não é? Às vezes via-se cabos, não é? Porque estamos a falar mais uma vez do utilizador moderno, que por vezes traz um ou dois aparelhos para carregar, e que, portanto, as bibliotecas, mais uma vez, pensadas, muitas delas no fim do século passado, ou mesmo no início deste, não estavam tão com essa preocupação, não é? E não sabemos nós, com o avançar da tecnologia, qual é que serão as nossas preocupações daqui a, se calhar, anos, poucos anos, não é? E, portanto, esse desenvolvimento rápido também precisa que a biblioteca quase que se adapte rapidamente e é sempre difícil, não é? Depois, claro, as carências de recursos humanos que também me disseram, uma das coisas que eu senti, curiosamente, mais no público que visitava as bibliotecas não era, em larga parte, não era: eu gostava que houvesse mais livros modernos, ou eu gostava que não tem aqui o livro que eu gostava de ter, ou seja, parecia haver um pouco essa aceitação de eu percebo que não está aqui tudo nesse campo, mas aquilo que me diziam várias vezes era a questão das horas, não é? De um horário que continua a fechar, infelizmente, muitas vezes às volta das 5, 6, não é? Este livro também tem, sempre que eu falo da biblioteca, digo o horário, não é? Para além da rua, mais uma vez, nessa ideia quase de roteiro de visitem estas bibliotecas que estão aqui nestes sítios a estas horas. Mas essa questão do horário é essencial, não é? Estamos a falar de muitas bibliotecas que também são utilizadas por estudantes, alguns deles saem das aulas, vão para as bibliotecas, elas fecham um pouco depois. Também vi muitas vezes à hora do fecho pais com crianças, portanto, iam acabar de ir buscá-las à escola e que já com vários livros para devolver e depois ainda conseguir os bibliotecários a deixarem-nos usar o espaço infantil para eles conseguirem ver já uns livros para levar. Portanto, esta rotina, não é? Era algo que acontecia, pelo menos nos dias que eu estive presente em várias das bibliotecas. Portanto, às vezes esse lado da carência, nós podemos pensar que as bibliotecas são muito boas, têm um espaço fenomenal e moderno,
inegável. Eu vi muitos destes espaços e fiquei muito contente de ver estes espaços. Às vezes aquilo que é preciso mais é ter espaço tempo para utilizá-los, não é? E nesse sentido essa seria uma carência a apontar. Sim, esse seria provavelmente a maior. Nós também temos aqui no seu livro bibliotecas que são bibliotecas públicas, municipais, mas que umas que fazem parte da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, outras que não, outras que fazendo parte da Rede Nacional não foram bibliotecas que beneficiaram do programa da rede, nomeadamente do programa arquitetónico e de concessão de serviços. Porque uma das grandes vantagens que o programa inicial da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas tinha era exatamente esses aspectos que o Manuel referiu, que era a maioria das bibliotecas tem, por exemplo, salas polivalentes ou auditórios ou um espaço de cafetaria, porque se percepcionou sempre que já durante os anos 90 do século XX, a biblioteca tinha que ser também este espaço cultural, este espaço da comunidade, este espaço diferenciador. E ainda hoje nós temos muitas bibliotecas, por exemplo, que a sala polivalente funciona às vezes como galeria municipal, em que é a primeira oportunidade que um artista local, a primeira oportunidade que muitas coletividades, associações e PSS têm de se, vamos dizer, de apresentarem-se ao público nesse espaço. Portanto, havia também já essa leitura de que a biblioteca não era só o espaço do livro e da leitura, nomeadamente para ler no local, porque já estas novas bibliotecas públicas modernas, democratizaram e alargaram esse serviço extraordinário que é o empréstimo, a hipótese de nós podermos dirigir-nos a uma biblioteca e sem custos diretos. Os custos já foram tidos por nós enquanto cidadãos no momento do pagamento dos impostos, não é? Mas ter essa oportunidade de, nessa relação quase de confiança que se estabelece entre a biblioteca pública e a sua comunidade, não há um contrato, não há ali nenhum lado legal, não é? É o preenchimento de uma ficha de inscrição, mas é claramente ali essa relação de confiança que se estabelece, que é provavelmente o lado mais visível e a maior conquista deste programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Mas isto para voltar um bocadinho atrás, nessa questão entre aquilo que são as necessidades das pessoas, aquilo que os utilizadores lhe comunicaram do que é que lhes fazia falta e aquilo efetivamente que muitos de nós, pelo menos numa visão um bocadinho mais tradicional da biblioteca, considerávamos que seria o mais importante, e nomeadamente aqui a coleção, sendo que estes espaços vivem muito da atualidade, do conforto, da adaptação que lhe possam dar. E que nós, por exemplo, se fizermos aqui uma conta rápida, com base no questionário estatístico de 2022, em média, dizemos que os 246 municípios que à data faziam parte da rede nacional despendiam cerca de 6 mil euros na aquisição de documentos para as bibliotecas, o que é manifestamente pouco, se quisermos que a biblioteca seja esse espaço também de informação atual e de espaço atualizado também no acesso aos recursos de informação. Foi interessante ter falado na questão do horário, e isso aparece aqui também em todos os inícios, vamos chamar de capítulos das bibliotecas, essa informação, por isso é que eu dizia quase que temos aqui um guia turístico de fazer uma volta a Portugal. É efetivamente um dos lados que nós também sentimos que tem sido mais desafiante para as bibliotecas públicas e no contexto dos serviços públicos também, com, com as regras que existem do ponto de vista legal, tem a ver com essa adaptação do horário às comunidades. Nós temos muitas bibliotecas na rede nacional que funcionam das 9h30 às 5h30, que fecham a hora de almoço, que não abrem ao sábado, mas depois temos também um número bastante alargado de bibliotecas, como o caso da Biblioteca Municipal de Beja, que referiu há pouco, mas felizmente há outras pelo país que tentam fazer essa adequação e tentam adaptar-se e tentam moldar-se àquilo que são as necessidades da população. Naquilo que o Manuel viu, e nestas bibliotecas muito, muito diferentes, e das pessoas com quem falou, nomeadamente os utilizadores, aquilo que sentiu foi que há uma identificação destas pessoas com o espaço da biblioteca, ou aquele poderia ser um espaço de acesso livre e público como qualquer outro. Ou havia ali uma intencionalidade, ou uma consciência, se não uma intencionalidade, de que as pessoas estavam efetivamente na biblioteca municipal. Eu senti que, de facto, diferentes bibliotecas tentavam trazer um pouco da realidade local também para a biblioteca, não é? E isso que falou há pouco e que eu também assisti e com alguma felicidade, que foi esse trazer espaços para autores amadores também, ou seja, muitas vezes é a primeira vez que um fotógrafo conseguia expor, ou mesmo um pintor, portanto conseguir esse orgulho, não é? Em também trazer os próprios locais, não é? E de uma forma gratuita sempre.
portanto, promover a cultura também ser um pouco através disso mesmo, portanto, conseguir criar esse espaço para as pessoas, não é? E depois, às vezes, também havia, como é o caso, por exemplo, de leiria, que era as pessoas punham um quadro e, se possível, podiam quadros e se possível, também podiam partilhar um para a biblioteca. E, portanto, a leiria tem aquela parede em que eles muito orgulhosamente colocam os quadros que foram oferecidos. Portanto, e um pouco por toda a biblioteca existe essa exposição. Portanto, eu vi várias bibliotecas, de facto, com esse orgulho, de mostrarem um pouco a realidade local e de conseguirem preencher aquelas paredes brancas, não é, da biblioteca, muitas vezes, com esse orgulho e um pouco com heranças do dia a dia da biblioteca, não é? Por outro lado, nem todas as bibliotecas tinham essa prioridade, e eu às vezes eu costumava perguntar, aliás, se era sempre assim, ou se este teatro aqui de entrada até costumam expor aqui alguns quadros, algum espaço para artistas, e diziam-me, não, nos últimos tempos não, já fizemos, ou seja, eu perguntava-me sempre um pouco, será que alguma coisa correu mal, não é? Depois não explorava muito, mas a verdade é que há espaço, de facto, para conseguir colocar e conseguir expor, não é? Eu tenho um irmão que é artista, por exemplo, e ele teve nas bibliotecas municipais de tentar perceber quais é que ele podia expor, por exemplo, em Lisboa, e muitas delas diziam, estamos completamente cheios nos próximos meses, portanto, há essa realidade, de facto, há pessoas que procuram, portanto, não estamos a falar de vamos criar aqui este espaço que depois ninguém usa, não, há pessoas que de facto procuram e estão interessadas. Em Lisboa, no caso do meu irmão, ele viu que de facto várias estavam cheias, mas nas bibliotecas noutros sítios, se calhar pode haver mais disponibilidade. Portanto, não sei se faz parte das diretivas ou não, ou até se foi por iniciativa, mas de facto promover, não é? E conseguir dizer às bibliotecas não só arranjem espaço para tal acontecer, mas também incentivem, não é? Portanto, eu normalmente não via nas bibliotecas um placar a dizer queres expor aqui, ligo para este número, não era assim, claro, Claro. mas era bom de facto conseguir arranjar maneira das pessoas saberem, não é? As bibliotecas já estão tão carregadas de funções, agora era chato darmos mais uma, mas pronto, tentar haver um pouco esse espaço de promover e dizer, eu por exemplo vi em Aroca, não é, dizerem, nós tivemos aqui agora as fotografias de uma jovem de Aroca, portanto essa ideia de este pode ser o primeiro passo, não é? E às vezes para estes novos artistas conseguirem ter no currículo ou no portfólio que já expuseram numa biblioteca, às vezes nem que seja ganhar também um papel no fim a dizer eu expus. Isso é muito bom para a carreira deles, não é? E, portanto, é uma forma Claro. também das bibliotecas conseguirem ajudar estes jovens artistas, o que quer que seja, não é? Eu, como referi há pouco, o programa da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas tinha já a indicação de de haver uma sala polivalente, sendo que em muitos casos essa sala polivalente funcionava como galeria, e nós ainda hoje temos várias bibliotecas que utilizam esse espaço, desde para fazer uma peça de teatro, até trabalhos de grupo, até animação infantil, mas muito também, como o caso de Leiria, que o Manuel partilhou, mas há muitas outras que acabaram ou acabam por transformar ou por dar também essa função ao seu espaço polivalente. A questão da proatividade e de dar a conhecer às vezes aquilo que se faz é uma lacuna que nós identificamos também no conjunto das bibliotecas. Provavelmente, como disse, muitas delas não têm essa informação disponível porque rapidamente esgotam a sua agenda de atividades, mas a questão da informação é algo que nós que trabalhamos no contexto das bibliotecas públicas identificamos como uma fragilidade, que é muitas vezes consideramos que toda a gente nos conhece, toda a gente sabe onde estamos, toda a gente sabe aquilo que se faz e o que se pode fazer nas bibliotecas públicas, e muitas vezes não é assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar em bibliotecas públicas aqui na área da Grande Lisboa, e era rara, provavelmente vou ser injusto, mas era raro o mês ou a semana que alguém não entrava na biblioteca a perguntar se podia entrar, se era gratuito, e que alguém lhe tinha dito que até se podia alugar livros e CDs e DVDs e jogos e jornais e revistas para levar para casa. Portanto, a questão também do acesso à informação sobre aquilo que são as bibliotecas públicas é algo que neste dia de aniversário, 38 anos, ainda está por fazer, que é amplamente divulgar o que é uma biblioteca pública, o que é que se pode fazer numa biblioteca pública, não obstante as diferenças e as heterogeneidades que temos
pelo país. Seguindo este raciocínio... Sim, sim, Manuel, diga, diga. Por exemplo, lembrei-me agora, por exemplo, e que para mim foi quase elogioso, que foi, por exemplo, a Biblioteca Municipal de Leiria e a Biblioteca Municipal de Faro, que tinham à entrada, portanto, o calendário de atividades. Isto pode parecer uma coisa pequena, não é? Mas estava ali grande, no meio da rua, portanto, uma pessoa que passasse ali e que visse aquele calendário podia sentir-se curiosa para ver, não é? O que é que ia acontecer. E, portanto, eu também achei isto positivo, ou seja, quase... porque a pessoa que entra na biblioteca já entrou, já deu esse passo, não é? Ali também na rua, estando esse calendário, eu também achei positivo, para além depois, claro, de todos os outros meios que provavelmente, certamente, aliás, chegarão muito mais gente, redes sociais e tudo mais, mas achei positivo também ali à entrada, não é? Um pouco essa, porque uma pessoa pode ter algum receio ou não saber se vai entrar na biblioteca e depois pode ver, olha, hoje vamos ter um debate ou o que quer que seja. Portanto, logo, esse aspecto que parece tão simples, também era uma coisa que podia existir em mais bibliotecas, não é? Claro, até porque nós, no contexto das bibliotecas públicas, tendo em conta que um, servem um conjunto muito diferenciado e muito, às vezes até bastante heterogéneo de públicos, é a dificuldade às vezes, de fazer chegar a informação a toda a gente da mesma forma e ao mesmo tempo. Ora porque somos excessivamente digitais e deixamos de fora todas as pessoas que não querem, não sabem, ou não têm hipótese de utilizar um computador ou um dispositivo móvel, ou porque só colocamos informação presencial, então deixamos de fora toda a gente que não vai, então de alguma forma aumentamos este ciclo que é das pessoas que vão, que são aquelas que continuam a ir e continuamos a deixar de fora todas aquelas que nunca souberam. Portanto, há aqui muitos aspectos associados à parte da comunicação, do que são as bibliotecas, do que é que elas fazem, que cada vez mais é importante promover, mas que fomos vendo também aqui que há diferentes formas de chegar aos públicos, né? Que há diferentes formas de tentar passar aquilo que é a mensagem sobre o que é uma biblioteca, o que é que lá se pode fazer e que toda a gente naturalmente é bem-vinda. Nós, como sempre acontece nas conversas que são agradáveis e que são interessantes, vamos aproximando rapidamente do final aqui desta nossa sessão, mas eu não poderia terminar esta sessão sem pegar numa pergunta que de alguma forma perpassa todo o livro e que eu achei especialmente importante, porque é uma quase das perguntas que nós aqui na Direção-Geral, enquanto órgão coordenador e no contacto de proximidade que temos com as bibliotecas públicas que integram a rede, é quase a pergunta que nos fazem sempre, que é uma boa biblioteca e o que é que faz uma boa biblioteca e como é que eu consigo fazer que a minha biblioteca seja efetivamente uma boa biblioteca. Aqui no epílogo do livro, o Manuel de alguma forma dá algumas dicas, mas não querendo todo limitá-lo na análise e naquilo que é só a parte final do livro, mas como utilizador e daquilo que viu no país, das diferentes tipologias de bibliotecas, dimensões, muito público, pouco público, nenhum público, muita tecnologia, pouca tecnologia, muita atualização, alguma preocupação com as necessidades mais contemporâneas. Que leitura é que deixou, ou que leitura é que fez do que é que faz uma boa biblioteca, Manuel? Isso é aquela pergunta sempre um bocadinho difícil Não, mas é pessoal, É numa perspectiva pessoal, muito, pronto. muito pessoal, não Eh, universalista, não sendo claro, claro. universalista. Não, é certo que eu comecei este livro com uma perspectiva, não é? Eu tentei sempre que, talvez um pouco por este meus antecedentes de estudar jornalismo, um pouco, eu tentei ver um pouco, vamos partir do zero, apesar de eu ter um gosto pelas bibliotecas, e portanto quando as visitei tentei sempre vê-las de fora, portanto como é que eu consigo descrever este espaço, não é? Como é que eu consigo perceber o dia a dia, não é? E nesse sentido, eu sinto que descobri, de facto, o melhor que as bibliotecas têm a oferecer, as coisas têm para melhorar, não é? Muitas vezes educado também pelos leitores e leitores com quem falei, até também pelos profissionais. E nesse sentido, eu acho que, no geral, aquilo que faz uma boa biblioteca e aquilo que eu presenciei, será, de facto, os profissionais preocupados com a biblioteca. Portanto, os profissionais que gostam do trabalho que fazem, muitos deles, infelizmente, dado os recursos limitados, muitos deles por gosto, não é? Portanto, claramente pessoas que se esforçam, não é? Que dão um pouco de si e que têm expectativas e que têm vontade e que às vezes e que infelizmente fazem muito com pouco. Portanto, são pessoas que
que tem essa vontade de trabalhar e tem essa vontade de atrair os leitores e de criar espaços acolhedores, não é? Portanto, não é por coincidência que o livro se chama a biblioteca, uma segunda casa, porque vários leitores usaram esta expressão, que eu achei curiosa. Portanto, esta ideia de eu venho aqui por causa porque também estou melhor do que em casa, ou porque eu aqui tenho os recursos que procuro, não é? Ou porque eu aqui estou bem. E esse sentido das bibliotecas serem úteis é o melhor. Portanto, não só ter os profissionais preocupados com o leitor, porque é essencial para tornar as bibliotecas importantes, mas é o primeiro passo para, de facto, as bibliotecas serem úteis e serem espaços acolhedores. E muitas vezes, não é, eu ficava portanto, via a biblioteca, falava com as pessoas e depois ficava-me na entrada, com o meu bloco, a ver a biblioteca acontecer, a vida a acontecer. E por várias vezes as pessoas entravam pela biblioteca e quem as acolhia sabia-as pelo nome. Portanto, estamos a falar de pessoas que... E às vezes as bibliotecas também havia sempre uma outra pessoa que se percebia que se calhar passava lá muito do seu tempo, não podia ter uma carência em casa ou dificuldades, não é? Eu falei com algumas destas pessoas, muitas delas eram reservadas, também tentavam não fazer perguntas jamais, ser educado nesse sentido, mas essas pessoas eram reconhecidas muitas vezes pelo primeiro nome e o último, se fosse preciso também. Portanto, este conhecer as pessoas é algo que não é palpável. Portanto, não são livros nas estantes, não é? Não são salas modernas, não é o último livro que foi publicado, é uma rede Wi-Fi super eficaz, não é? Que mede o que é uma boa biblioteca. São estes profissionais, pronto, que de facto estão lá dia após dia e que reconhecem as pessoas e que procuram de facto criar estas segundas casas. Portanto, se tivéssemos de fazer uma lista do que é que faz uma biblioteca, eu acho que esta estaria no início e depois tudo o resto seria para outras pessoas dizerem. Manuel, muito obrigado por esta partilha. Fica, de alguma forma, um apelo, ainda que não seja necessário, porque o livro é amplamente conhecido entre todas as pessoas que trabalham em bibliotecas públicas, porque tenho o ecrã distorcido, vai ser difícil mostrar, mas de qualquer forma vocês conhecem. Vocês conhecem o livro, é A Biblioteca, uma segunda casa, da autoria de Manuel Carvalho Coutinho, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu gostei especialmente, eu fiz uma coisa neste livro que significa que não vou poder emprestar, porque ele tem muitas anotações pessoais para utilizar, que é algo que eu nem costumo fazer nos livros, deve ser um defeito profissional, mas que neste não resisti, porque é efetivamente aqui um lado muito humano, um lado muito social, um lado muito sobre a forma como os profissionais, e eu como bibliotecário vou parecer de alguma forma condescendente, porque provavelmente acredito que seja transversal a um conjunto de outras profissões, mas existe efetivamente aqui um lado que demonstra a proximidade e a importância e a relevância das bibliotecas públicas para estas diferentes comunidades. Antes só de terminarmos, Manuel, gostava, e com a sua autorização, porque vou ler aqui uma passagem sua, partilhar aqui com quem nos segue através do Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, uma citação que eu acho que é bastante clara, importante e objetiva daquilo que é o trabalho que as bibliotecas públicas fazem, daquilo que é o contributo que estes profissionais, que naturalmente se chamam bibliotecários, técnicos de biblioteca, o que seja, mas que têm aqui um papel importante neste papel de mediação, neste papel de ligar de alguma forma as necessidades com as pessoas. E há uma parte em que Manuel escreve em jeito de conclusão que diz: uma coisa é certa, as bibliotecas foram feitas para nós e existem para nós. O conhecimento e a cultura que lá se encontra espera-nos. As bibliotecas são nossas. Por isso, não se esqueça de visitar a sua e de celebrar estes importantes lugares de comunidade e os profissionais que a atenderem do outro lado do balcão. Neste dia em que queremos naturalmente celebrar os 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e além da parte institucional, celebrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas implica celebrar os 252 municípios que integram esta rede, as 348 bibliotecas que fazem parte deste projeto e os mais de 2.900 profissionais por todo o país, ainda hoje, porque o dia ainda vai ser bastante longo para algumas bibliotecas públicas, vão continuar
como um colega nosso eternizou numa citação que é muito referida, vão continuar a fazer acontecer a biblioteca pública aí por esse país, mas digo especialmente amanhã também, quando o dia começar, esta Rede Nacional de Bibliotecas Públicas continuará naturalmente a fazer o seu trabalho. Neste dia, naturalmente, de aniversário também, são sempre momentos de retrospectiva e ao longo deste dia fizemos efetivamente esse percurso ao longo destas quase 4 décadas, mas queremos naturalmente também perspectivar o futuro e perceber para onde é que vão as bibliotecas públicas, o que é que mudou, o que é que ainda não mudou, mas já devia ter mudado, como é que este conceito de biblioteca também tem vindo a evoluir, de que forma é que também estas assimetrias que existem em todo o país nos ajudam a perspectivar esse modelo de futuro, ou aquilo também que o Manuel descreve aqui, como fazer o que é que faz uma boa biblioteca. Após estes 38 anos também de criação da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, é aqui um compromisso também de todos, é o facto de continuarmos este projeto. O Manuel, porque muitos dos profissionais lhe referiram, quis chamar-lhe aqui uma segunda casa. A Sociologia também acaba por lhe dar aqui o lugar de terceiro lugar, coloca as bibliotecas públicas neste espaço do terceiro lugar, ou como em Portugal, um famoso livro também eternizou no seu título, que as bibliotecas continuem a ser uma casa onde cabe toda a gente. Manuel Carvalho Coutinho, muito obrigado por ter estado connosco nesta tarde. Certamente nos vamos cruzar aí em vários espaços em que se fala sobre bibliotecas, porque estou certo que esta sua partilha, que esta sua viagem por estas bibliotecas públicas em Portugal há de ter muitos ecos também de agora que o livro está na mão de todos os leitores e que está na mão de muitos bibliotecários, e certamente teremos a oportunidade para voltar a falar sobre estas casas, ou estas segundas casas incríveis, que existem em quase todos os municípios do país, que são as bibliotecas públicas. Muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado e a quem não conseguir adquirir o livro, tenho a certeza que poderá requisitar na sua biblioteca, portanto Exatamente. será bom. É assim, Estou pelo menos certo. que o livro chegue às pessoas, é isso que é importante. Exato, eu estou certo que neste momento este livro já fará parte das listas de aquisições de muitas bibliotecas públicas e estará disponível numa estante para o dito empréstimo domiciliário, para ele assim poder ganhar vida através de outros leitores que tenham interesse em saber mais sobre as bibliotecas públicas portuguesas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Para os outros que nos seguem aqui neste espaço, em que hoje ainda vamos continuar a celebrar os 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Não temos efetivamente mais programação ativa. Naturalmente, deixamos agora que, para quem quiser ir, quem está a terminar o seu dia de trabalho, possa regressar a casa. Para quem trabalha em bibliotecas públicas e ainda tem algum horário pela frente, dado que ainda temos, felizmente, muitas bibliotecas públicas com horários alargados, era agradecer a presença de quem ao longo de todo o dia nos seguiu aqui nestas sessões online através do Facebook da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e agradecer naturalmente aos convidados que connosco hoje puderam celebrar estes 38 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Sabemos naturalmente que 38 anos depois ainda há um longo caminho pela frente, é o que normalmente acontece a estes projetos que já têm alguma idade. Significa naturalmente que ainda não fizemos tudo, mas que ainda temos muito por fazer. Tentaremos naturalmente, enquanto órgão coordenador da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, continuar a contribuir para a evolução, para a sedimentação de práticas, para a transmissão também daquilo que vão sendo as melhores práticas que vamos tendo conhecimento para continuar a fazer crescer, desenvolver, melhorar, evoluir as bibliotecas públicas em Portugal. Nem tudo é perfeito, as assimetrias são muitas, as carências também, mas é importante estarem identificadas e com as diversas oportunidades que vamos tendo à disposição, garantir que este projeto continua. Temos muitas gerações de profissionais que trabalharam para que este projeto possa naturalmente continuar a desenvolver-se e estamos certos que no futuro ainda teremos muitas bibliotecas públicas, muitos bibliotecários, muitos técnicos de bibliotecas e que este será um projeto para continuar.
Por parte da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, com este nosso papel de entidade coordenadora, tentaremos naturalmente continuar este processo e este trabalho de informar, sensibilizar, motivar e orientar aquilo que são as melhores práticas das bibliotecas públicas. Fazemos-lo diariamente num contacto de proximidade com as bibliotecas públicas e com as suas equipas, e naturalmente também fazemos de um lado mais institucional e mais formal com os executivos, com os municípios, que são naturalmente as tutelas destas bibliotecas. Como sempre acontece também, estes projetos tendem a ser continuados, mas tendem a evoluir também. Neste momento, a par da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, temos 19 redes intermunicipais de bibliotecas. Consideramos que tínhamos dada a dimensão da rede, com mais de 340 bibliotecas, teríamos de alguma forma incluir aqui esta camada intermédia. Temos feito também um trabalho nos últimos anos, a Direção-Geral e a equipa da Direção de Serviços de Bibliotecas, de continuar a trabalhar para a promoção das bibliotecas públicas, e consideramos também que este projeto paralelo, não é alternativo, ele é paralelo à rede nacional destas redes de cariz regional, também já apresentou os seus frutos, tanto em projetos financiados, como em dinâmicas novas que foram possíveis de criar nos territórios, seja como fomentar o trabalho em rede e a articulação entre as bibliotecas públicas. Sabemos naturalmente que as bibliotecas são todas diferentes, mas sabemos também que partilham esta identidade comum, que é o facto de serem bibliotecas públicas e de serem bibliotecas integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Por parte da DGLab também, sede do Plano de Recuperação e Resiliência, foi possível garantir um investimento de quase 6 milhões de euros para as bibliotecas públicas, seja na renovação de computadores, no acesso à internet, para fomentarmos aqui, desenvolvermos competências de literacia digital que tão importantes são no contexto atual, seja garantindo também que as bibliotecas que não tinham sistemas de gestão de biblioteca vão passar a tê-lo. Seja perspectivarmos aqui também que é possível financiar e que é possível desenvolver agregadores de catálogos para estas redes regionais que eu referi há pouco também, garantindo também que temos um único ponto de acesso aos catálogos das bibliotecas, e fazendo aqui também dois outros investimentos muito relevantes, que é garantirmos que em breve trecho deixaremos de ter os 5 municípios que não têm nenhum serviço de biblioteca pública, já que através do Plano de Recuperação e Resiliência será possível fazer um investimento de aquisição de bibliotecas itinerantes para estes 5 municípios, garantindo assim que todos os municípios, ainda que alguns com algumas fragilidades e algumas deficiências, tenham um serviço de biblioteca pública à população. A par disso também, a plataforma de empréstimo de livros eletrónicos, que se tudo correr como previsto ainda durante este ano, estará disponível online, dando mais um passo em direção de serviços partilhados e transversais à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. É esse o trabalho que a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos das Bibliotecas tem para fazer, é essa a nossa missão. É esse o nosso trabalho diário aqui na equipa de Direção de Serviços das Bibliotecas, e é esse trabalho que continuaremos a fazê-lo na crença de que é possível continuar a desenvolver, a promover e a divulgar os serviços das bibliotecas públicas. Em nome da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e em nome da equipa da Direção de Serviços de Bibliotecas, a Sandra Dias, a Margarida Oleiro, o Armando Correia, a Maria João Guerreiro, a Rosa Domingos, o Filipe Ferreira, o Rui Brito e a Ana Almeida, agradecer pela confiança que depositam em nós neste trabalho de procurar orientar da melhor forma possível a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, e para fazermos passar esta ideia junto de todos os que têm responsabilidades nesta área, de que em 2024 e para o futuro continuamos a precisar de bibliotecas públicas, e continuamos a precisar de bibliotecas públicas fortes, proativas, relevantes, de proximidade, e que sirvam efetivamente às necessidades da população, e, como diz o livro do Manuel Carvalho de Coutinho, que sejam sítios que sejam frequentados, e porque todas as bibliotecas públicas foram feitas para as populações, frequentemos as bibliotecas públicas, vamos nos inscrever em bibliotecas públicas, vamos fazer a divulgação dos serviços da biblioteca, porque ainda existe muita gente que não aproveita e que não conhece este serviço extraordinário que são as bibliotecas públicas. Continuaremos a encontrar-nos nos diferentes espaços que a DGLab vai garantindo à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e às suas bibliotecas. Se não for antes, encontramos, pelo menos no próximo ano, espero,
para celebrarmos juntos, porque só assim é que faz sentido, celebrarmos com a rede, com os membros da rede e idealmente também com a população, os 39 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Mas até lá continuaremos a trabalhar e a desenvolver a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Uma boa tarde a todos e a todas. Vemo-nos numa próxima atividade da DG Lab para a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Parabéns à rede. Obrigado, boa tarde.